Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Débora Nonato, graduanda em engenharia de alimentos, e hoje, junto com a minha colega, Rafaela de Carvalho, vamos bater um papo sobre bioprocessos. Olá, aqui quem fala é Rafaela. Nesta terceira temporada do Genipapo Podcast, estamos trabalhando sobre engenharia de alimentos e sustentabilidade. Tivemos aqui convidados incríveis falando sobre sustentabilidade, as noções da sustentabilidade na indústria e o papel na cadeia produtiva. Falamos também sobre a água, que é uma pauta importantíssima, quando falamos sobre sustentabilidade, e falamos também de engenharia de alimentos, sobre a produção de alimentos. Tivemos convidados, tanto falando da água como matéria-prima, que foi da indústria cervejeira, água como um produto, que foi a água mineral, e também a água como um resíduo. E pegando esse gancho, vamos continuar falando, sobre resíduos, mas desta vez como aproveitá-los. E aí que entra o nosso tema de hoje, bioprocessos. Mas você sabe o que são bioprocessos? Você sabia, que a utilização de resíduos agroindustriais como substratos para micro-organismos está revolucionando a forma como produzimos alimentos, contribuindo também para a sustentabilidade e eficiência no setor? Bom, nesse episódio, com a participação do professor César Augusto Piedrahita, ele que é engenheiro de alimentos, com mestrado e doutorado em engenharia de alimentos na área de tratamento de resíduos e especialista em bioprocessos, temos aqui a oportunidade de entender os desafios, as inovações e os benefícios dessa tecnologia. Seja bem-vindo ao Genipapo, professor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para esta charla muito amena. Seja bem-vindo, professor. A gente sabe que em tempos de mudanças climáticas, a população mundial em crescimento e ainda com a clara evidência do esgotamento ou danos mesmo a recursos críticos, como a gente vem conversando aqui no podcast, é inegável tomar medidas para sustentar e desenvolver a capacidade dos sistemas agrícolas e fabricação para continuar a fornecer alimentos. A fim de contornar esse problema, o crescente uso da biotecnologia em muitos setores da economia vem desempenhando um papel importantíssimo, com potencial não só para oferecer produtos, mas ainda reduzir o impacto das atividades industriais. Então, para a gente iniciar esse papo, explica para a gente o que é bioprocesso e como ele pode ser aplicado na gestão de resíduos na indústria de alimentos. Bom, bioprocessos, basicamente, é a utilização de micro-organismos, enzimas e meios de cultura para a produção de bens e serviços, certo? Serviços, se pode definir, por exemplo, o tratamento de águas residuais, tratamento de resíduos sólidos, e produtos podemos ter inúmeros, como produção de biocombustíveis, produção de fito-hormonas, defensivos agrícolas, etc. Basicamente é isso, bioprocessos. A definição do senhor nos faz lembrar o relato do professor Coim, quando no episódio anterior ele descreveu o resíduo como sendo um recurso no local errado. Você, ouvinte, lembra dessa frase? Se não, corre lá e escuta o episódio 33, Transformando Resíduos em Recursos. Professor César, agora que entendemos como os bioprocessos utilizam resíduos agroindustriais como substrato para micro-organismos, poderia nos contar um pouco sobre quais tipos de resíduos agroindustriais são mais comuns na indústria de alimentos e como eles podem ser transformados em substratos para micro-organismos? Claro, e sempre que se fala resíduos agroindustriais, eu particularmente, minha visão, eu sempre divido em dois tipos. São resíduos agrícolas, certo? Por exemplo, quando tem uma colheita, em la que ficam, por exemplo, resíduos de folhas, de talo, por exemplo, sabugos, no caso do milho, folhas, novamente. Esse tipo de resíduos, eu chamo resíduos agrícolas, não? E resíduos industriais, por exemplo, eu divido em casca, sementes, fibras, em alguns casos até bagaço também, eu defino ele, isso. E cada um desses resíduos tem um potencial grandíssimo. Por exemplo, é bem sabido que, por exemplo, o que antigamente, como o professor Coim fala,
Antigamente, as folhas, muitos resíduos das colheitas, antigamente se deixavam no campo como adobo, ou em alguns casos se vertiam em aterros ou incineravam. Hoje em dia, esse tipo de resíduos se utilizam para a produção, em um caso específico, por exemplo, de etanol, ou lignocelulósico, ou aquele etanol conhecido como obtido a partir da hidrólise, certo? Da transformação da biomassa lignocelulósica, já por processos de transformação, já sejam bioquímicos ou físico-químicos, não? Que você pode utilizar para produzir etanol de segunda geração, certo? Já, por exemplo, ou com sementes e cascas, também se podem utilizar ou se podem extrair por via fermentativa, por bioprocessos, você pode extrair algunos azúcares, puede producir algunos surfactantes, ¿cierto? Você pode extrair também de esos residuos, pode extrair óleos, certo? Já na parte de bioprocessos, especificamente dos resíduos industriais, você pode produzir utilizando diversos micro-organismos, como fungos, como bactérias. Você pode produzir desde polímeros, você pode utilizar para produção de fungos comestíveis, não? Você pode produzir também para a utilização com mesmos fungos, produção de pigmentos. Você pode utilizar para a produção de alguns compostos que podem ser utilizados como defensivos agrícolas. Todo depende da caracterização e riqueza desses resíduos, dependendo do tipo de empresa, não? Muito interessante os exemplos que o senhor trouxe. Mas existe alguma restrição na escolha do resíduo agroindustrial para a utilização como substrato no bioprocesso? Pronto, então basicamente é o seguinte, não existe uma restrição. O que você deve fazer, basicamente, é uma caracterização desses resíduos. Com base na caracterização desses resíduos, você pode definir que processos posso utilizar e quais produtos posso gerar, entendido? Porque é diferente uma biomassa, por exemplo, gerada a partir de casca, por exemplo, que obtenho em uma indústria que trabalha com vegetais, é diferente da que eu trabalho, por exemplo, no abatedouro. Então, são resíduos agroindustriais. Mas, por exemplo, quando eu trabalho com casca, posso utilizar por seus componentes ricos em açúcares, posso produzir etanol também, utilizar, por exemplo, essas águas geradas durante o processo com estas vegetais, posso utilizar para a produção de microalgas, que essas microalgas, por exemplo, me fazem um trabalho de depuração, de tratamento bioquímico dessas águas, mas, a sua vez, essas microalgas, eu posso utilizar elas para a produção de carotenoides ou alguns óleos muito cobiçados para a indústria química. Então, para resumir, basicamente, o que a restrição seria a caracterização dessa biomassa e, com base nessa caracterização, você poder orientar para qual tipo de processo ou que tipo de fermentação ou com qual micro-organismo você vai utilizar para produzir uma molécula-alvo, basicamente isso. Ah, entendi, professor. A gente tem também uma outra dúvida, né? Quais seriam os micro-organismos que são mais utilizados para o tratamento de resíduos industriais e quais produtos, né, poderiam ser obtidos através deles? O senhor conhece alguns? Por exemplo, especificamente, geralmente quando se trabalha em determinados processos, você, por exemplo, pode trabalhar um micro-organismo que particularmente eu gosto muito e trabalho é, por exemplo, o Bacillus subtilis, o Bacillus também, Bacillus subtilis, Bacillus ccp. Eu sempre defino, por exemplo, os bacilos como usinas. Os meus são bactérias
gram-positivas, que producen absolutamente quase de tudo. Elas podem ser utilizadas, por exemplo, com águas de plantas, de processamento de vegetais ou de sucos. Você pode utilizar para produzir desde polímeros, certo? Você pode produzir desde polihidroxialcanoatos, você pode produzir surfactantes como surfactina, pode produzir antifúngicos como a iturina ou bacilos. Você também pode utilizar algunas microalgas como clorela, o pode utilizar algunas cianobacterias también con aproveitar, digamos, este tipo de residuo líquido para producir, como falei, algunos carotenoides, algunos pigmentos y óleos que tienen propiedades muy requisitadas por la industria cosmética, ¿cierto? Más específicamente, ¿qué tipo de microorganismo? Quando você trabalha com, já seja resíduos sólidos, ou resíduos, ou águas residuais, muitas vezes você tem que trabalhar com consórcios microbianos, certo? Nos quais você vai encontrar, dentro desses consórcios, vai encontrar fungos, vai encontrar bactérias, e em alguns casos, você também, quando trabalha com algas, você vai encontrar, dentro no ambiente que se encontram nas algas, você vai encontrar esses micro-organismos, bactérias e fungos. Então, cada um vai desenvolver uma função específica. Por exemplo, um vai conseguir hidrolisar proteínas, o outro me vai conseguir hidrolisar alguns carboidratos, o outro, por exemplo, vai assimilar esses carboidratos e alguns aminoácidos para a síntese de alguns óleos ou alguns pigmentos. E, a sua vez, essas microalgas producen algunas moléculas que me inhiben a proliferación de algunas bacterias o fungos que van a competir con aquellas que son un consorcio, digamos, benéfico, que actúan de una forma sinérgica, de una forma específica. Tanto bacterias como fungos com as microalgas, em muitos casos, têm efeitos sinérgicos, eles. Então, eu falar de que especificamente qual tipo de microorganismo, você pode trabalhar com Saccharomyces cerevisiae, você pode trabalhar com, como falei, com bacilos, você pode trabalhar com algumas pseudomonas sp, pseudomonas pútida, algunas, por exemplo, pode trabalhar também, ou, por exemplo, essas águas residuais ricas em carboidratos, você pode utilizar para trabalhar na produção de, por exemplo, goma xanthan, certo? Com as xanthomonas, com algumas xanthomonas. Então, eu definir que esse microorganismo seria um pouco simplista da minha parte. Como eu falo, tudo depende do tipo de processo que você vai desenvolver, se precisa trabalhar com uma cultura pura ou você precisa trabalhar em consórcio microbiano, certo? Professor, o senhor deu alguns exemplos de insumos que são usados na indústria de alimentos, né? Que é o caso da goma xantana, por exemplo, que é obtida através do bioprocessos também. Existe algum caso, é possível também, a partir dos bioprocessos, obter alimentos? O que acontece? Por exemplo, o exemplo que você fala, goma xanthan. Você, por exemplo, você tem águas residuais com muito rica em açúcares, não? O que acontece? Você produz a goma xanthan. Essa goma xanthan é um produto que você utiliza na indústria de alimentos, certo? Você pode produzir ela para comercializar como um produto para insumo para a indústria de alimentos, certo? Você pode fazer isso. Mas, já digamos, você mas requer como eu falo, certos parâmetros de qualidade, tudo isso para se você vá a inserir nesse processo. Aí entra o contexto de biorefineria, entendeu? Entra esse contexto. Mas, digamos, desses resíduos, você, através de processos fermentativos ou bioprocessos, você consegue produzir insumos, pigmentos, como eu falei, saborizantes, aromatizantes, a partir desses resíduos. Mas em si, como um alimento, não. Como falou a professora Thais, como casca, assim, como fruta, mas como alimento, não. Não sei se ficou claro. Os resíduos, tanto sólidos como as águas residuais, você pode
através dos bioprocessos, ou produzir inúmeros insumos para a mesma indústria de alimentos, certo? Você pode produzir desde, por exemplo, como você bem falou, goma xantã, você pode produzir nicina, você pode ser ácido cítrico, certo? Então, que são insumos bastante utilizados na nossa indústria, mas este tipo de insumo, uma vez produzido, ele tem que cumprir estándares de qualidade para a indústria de alimentos, entendido? Muitos destes insumos, como bem falei, por exemplo, ácido acético, ácido cítrico, nicina, até unos años siempre estaba vehiculado como mercado industria de alimentos. Hoy en día, estas tres moléculas que eu falei para vocês, hoje em dia são muito cobiçadas pela indústria química, porque tanto o ácido acético, ácido cítrico, como a nicina, se podem chamar como, se conoce en inglés como building blocks, o sea, son moléculas que a partir de ellas, pues utilizando, por ejemplo, utilizando polimerización, utilizando algunas reacciones como catalíticas, se podría decir, você pode transformar ela em diversas outras moléculas que permitem ser, que geram moléculas que podem ser utilizadas desde a indústria de resinas, desde a indústria de plásticos, desde a resina para espumas. Então, como bem falo, o tipo de processamento, se você produz para a indústria de alimentos, você vai ter que cumprir umas exigências normativas, não? Mas, se também esses mesmos produtos que eu citei, você pode ter como algo a indústria química, certo? Como novamente falo, se conhece assim como building blocks, são moléculas que vão a gerar outras e são altamente cobiçadas. Hoje em dia, estas moléculas têm um mercado que está crescendo ano por ano, porque a indústria química está querendo obter moléculas de uma fonte renovável, certo? Com não depender do petróleo. Então, são, como bem falo, você pode transformar um resíduo em um produto de altíssimo valor agregado, certo? Bom, a gente também tem uma outra dúvida, né, de quais seriam os principais desafios enfrentados pela indústria de alimentos na implementação de bioprocessos para o aproveitamento desses resíduos que foi falado. Basicamente, digamos, uma indústria de alimentos, assim, dependendo, não, também do porte, de infraestrutura, mas basicamente, com essa nova visão que se tem, uma indústria de alimentos, demos um exemplo, uma empresa que trabalha com produção de sucos, certo? E alguns hortaliças também. Basicamente, deve entrar dentro do conceito de biorefineria, certo? Não simplesmente como uma empresa de alimentos, não, deve ter dentro do contexto de uma biorefineria. Que é uma biorefineria? Biorefineria é basicamente como uma instalação na qual tem inúmeros processos e maquinária que me vão a transformar aquela biomassa em diversos produtos. Exemplo, por exemplo, se eu estou numa indústria de sucos, por exemplo, muito desse bagaço, dessas polpas que seriam antigamente aterradas, hoje posso fazer moagem, posso fazer processos de hidrólise, já seja por processos de hidrólise com ácidos, com bases ou com enzimas. Eu posso obter, a partir disso, por exemplo, conseguir solubilizar, mais facilmente a celulose, certo? A hemicelulose, para que as enzimas atuem e consigam liberar, por exemplo, a glicose, xilose, e que os micro-organismos consigam fermentar, consigam aproveitar este açúcar e transformar isto em, por exemplo, você pode obter xilitol, você pode obter etanol e diversos polímeros. Mas, basicamente, um dos grandes desafios que se tem neste tipo de empreendimentos, que são as refinerias, seria, por exemplo, disponibilidade e variabilidade das matérias-primas. Sempre um exemplo que dou para meus alunos
na minha disciplina Bioenergia e Biomassa, você sempre tem que fazer como analogia com uma refineria de petróleo. Basicamente, a única matéria-prima de uma refineria é o petróleo, certo? Na indústria, nas biorefinerias, a biomassa é muito heterogênea, certo? Por exemplo, você tem uma empresa que, como sempre hemos falado no exemplo, com hortaliças, frutas para a produção de sucos. Hoje se trabalha com laranja, amanhã se trabalha com graviola. Todo depende da sazonalidade da matéria-prima. E muitas vezes, essa variação da matéria-prima traz complicações para o processo, certo? Isso é muito importante ter isso em conta. A disponibilidade da variabilidade da matéria-prima, outras são barreiras tecnológicas e também desafios do aumento da escala, certo? Barreiras tecnológicas, como falo para vocês, é justamente isso. É como essa integração e na recuperação de fluxos, de processos, entendido? E muitas vezes isso depende de quê? Essa integração vai depender de quê? Do grau, digamos, de tecnologia, desenvolvimento que tenha a empresa e, a sua vez, também do tipo de matéria-prima que você vai utilizar. Também que esta biorefineria tenha uma eficiência energética, certo? E também que, por sua integralização, reduza consideravelmente as etapas do processo, entendido? E, como bem sabe, é um processo de desenvolvimento bastante, em alguns casos, podem ser complexos para o desenvolvimento de uma biorefineria, tendo em caso quando você trabalha com matéria-prima tão variada, de composição tão diversa, entendido? Então, tem que ser um desafio, esses desafios são constantes, certo? Se até a mesma indústria sucroalcooleira, que já é bastante consolidada, tem seus gargalos, seus problemas, como, por exemplo, no caso da hidrólise enzimática do bagaço de cana. Agora, imagina em uma empresa que recebe matéria-prima tão variada, de composições tão divergentes, o desafio é ainda maior, mas isso não significa que não seja viável, certo? E não possa ser viável um projeto disso. Mas volto a ressaltar, como sempre falo para meus alunos, todo depende de um bom análise técnico e econômico, porque a única forma de ser competitivos é que os produtos produzidos a partir de bioprocessos, nessa biorefineria, tenham preços competitivos. É a única forma de ter sucesso que os produtos gerados sejam competitivos. Certo? Boa. Ainda fazendo referência ao episódio anterior com o professor Cunha, conversamos sobre isso, né? Sobre a limitação, podemos chamar assim, uma limitação dos gestores em pensar além em relação à linha de produção para o aproveitamento de resíduos e a implementação dos bioprocessos, que imaginamos que há resultados positivos, como o senhor vem citando, né? Um mercado que vem crescendo e além da sustentabilidade, mas também que é a financeira, que é o mais importante quando a gente pensa em gestão de grandes indústrias e pequenas também. Pode compartilhar exemplos de empresas, projetos industriais e pesquisas que têm sucesso na utilização de resíduos através de bioprocessos? Aqui na parte da utilização, a indústria, por exemplo, como eu falo, a indústria sucroalcooleira está bastante consolidada. Eles, por exemplo, hoje em dia se trabalha desde o aproveitamento das vinhaças, certo? Que as vinhaças, como vocês bem sabem, é um resíduo que durante vários anos foi um problema para a indústria sucroalcooleira. Hoje em dia se trabalha com as vinhaças, por exemplo, para a produção de biogás, certo? Também se está trabalhando em alguns
projetos que se tem aqui no Brasil com a produção de etanol a partir de milho, você também, nesse mesmo processamento do milho, você levar uma parte, uma vez você faz a extração do amido para o processo fermentativo, a parte de proteínas, você pode encontrar uma diversificação não só para a ração animal, para a alimentação animal, sino também se visa produtos como produção de alguns building blocks, como eu falei para vocês, moléculas, como alguns ácidos orgânicos, certo? E também para a alimentação humana, alguns peptídeos mais nobres, certo? Aqui no Brasil, também, no Brasil, se tem outros projetos, não só da indústria sucroalcooleira, mas também em alguns criadouros, por exemplo, de já uma empresa bastante reconhecida no Brasil, produtora de carne. Ela tem projetos na criação dos suínos, não? Que para a produção, todos os criadores de suínos serão autossuficientes em energia para a produção de biogás, certo? Aqui, por exemplo, na parte de alimentos, ainda eu particularmente não encontrei, assim, não encontrei, pode ser assim uma falha minha, não, mas não encontrei assim um contexto como, digamos, de biorrefineria tão integrado. No momento, não encontrei, não. Bom, a gente sabe, né, que a economia circular é um modelo econômico que visa minimizar o desperdício e maximizar o uso eficiente de recursos. Dessa forma, na perspectiva do senhor, como é que você vê, né, esse futuro dos bioprocessos no contexto dessa economia circular e sustentabilidade na indústria de alimentos? É fundamental o bioprocessos. Essa pergunta é muito interessante, bastante interessante, porque às vezes é complexa, não? Por quê? Porque eu vejo os bioprocessos fazem parte fundamental, no novo conceito de neoindustrialização que lançou o programa, o governo federal, sobre a nova base da nova indústria no Brasil, da qual a biotecnologia é um jogador fundamental neste plano. E dentro dessa biotecnologia, os bioprocessos são um pilar fundamental. Por quê? Porque a partir dessa política se estabelece, por exemplo, que você fala bioeconomia, estimula a bioeconomia, a economia circular, aproveitar essa biodiversidade que a gente tem no Brasil, aproveitar, por exemplo, nossa biodiversidade microbiológica, nossa biodiversidade vegetal. Então, ele parte disso, a utilização dos bioprocessos como digamos, uma ferramenta de geração de produtos, de serviços, que a sua vez vão gerar empregos, riqueza, e também tem um grande impacto na sustentabilidade, porque, como o que bem falamos anteriormente, você vai aproveitar resíduos que antigamente não se tinha valor algum, e você pode gerar, a partir dele, produtos mais nobres, de mais alto valor agregado. Então, você está tirando um passivo ambiental, você está transformando um passivo ambiental em um produto de alto valor agregado. E, a sua vez, essa transformação vai gerar inúmeras biorefinerias de pequeno, de mediano, de grande porte, que essa biorefineria, é o que eu sempre friso, isso permite gerar, vai permitir contratar, vai absorver mão de obra qualificada. E, a sua vez, como absorvendo essa mão de obra qualificada, vai movimentar a economia do país de uma forma mais sustentável. Entendido? Então, os bioprocessos são fundamentais no novo plano do governo federal de neoindustrialização para criação de cadeias produtivas
de base sustentável, não? E da qual fazem parte os bioprocessos. Só como uma observação, quando vocês tenham acesso a esse documento, vocês vão observar que existe a oportunidade, não, de trabalhar desde produção, desde biofertilizantes para biofertilizantes, biodefensivos agrícolas, até, como anteriormente falei, moléculas moléculas obtidas a partir de fontes renováveis, que são precursoras de outras moléculas de mais alto valor agregado, que é o que eu chamo de building blocks. Então, bioprocessos são fundamentais para o desenvolvimento de nosso país, para tornar um modelo de desenvolvimento mais sustentável e poder absorver mão de obra mais qualificada, certo? Professor, muito obrigado pelos ensinamentos. Fiquei maravilhada assim com a área, com as informações. Foi um prazer tê-lo conosco e gostaria de acrescentar mais alguma coisa, compartilhar mais alguma informação? Não, eu só quero agradecer a vocês pelo convite, por este projeto maravilhoso, e estou à total disposição quando desejem uma nova entrevista, um novo papo. Muito obrigado a vocês. Professor, eu queria agradecer também pela participação, com certeza acrescentou muito no meu aprendizado e dos nossos ouvintes também. Você tem algum tema que vocês gostariam de ouvir aqui no Geni em Papo? Lembre que vocês poderão interagir com a gente na rede social, Instagram, que é @genipapopodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas e sugestões. Será uma alegria essa troca com vocês. E esse foi mais um episódio da nossa terceira temporada. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por nos ouvir e até mais!